Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a escassez de componentes que está a assombrar o mercado tecnológico, onde a Samsung é uma das afetadas por tal. Fique aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Não é de agora que paira no ar indícios que apontem que, a médio e longo prazo, as fabricantes no mundo tecnológico poderão ser fortemente prejudicadas pela escassez de componentes. Aliás, no início da pandemia, as grandes empresas rapidamente se foram apercebendo que isso seria um sério problema, principalmente quando começou os confinamentos, nomeadamente a de março de 2020, onde nessa altura os países, em modo geral, optaram em conjunto tal cenário. Isso teve, como é óbvio, um alto custo no mercado tecnológico, pois as produções de fabricação pararam e, por consequência, os chips que compõem os produtos, e neste caso em específico estamos a falar de smartphones, foi um dos mercados que começou a ter sérios problemas. A notícia que vos trago hoje diz respeito a algumas informações que estão a circular no seio da Samsung, que poderá ter suspendido a produção do seu próximo modelo Galaxy S21 FE, justamente por conta de tudo aquilo que ainda agora vos falei. Atenção, e é bom que se possa frisar que isto não diz respeito somente ao mercado dos smartphones. Isto é um problema maior e que atravessa o mundo tecnológico em geral, tal como, por exemplo, o mundo automóvel ou até mesmo o mundo dos computadores, principalmente no que diz respeito a placas gráficas. Quem nunca reparou que não existe em quase lado nenhum placas gráficas à venda, onde as lojas estão sempre sem stock ou quando têm, os preços estão 2 e 3 vezes mais caras do que antigamente. Pois é, isto são pequenos exemplos do que o mercado tecnológico está a enfrentar pela escassez de componentes e, tal como ainda agora vos falei, a Samsung é prova disso mesmo. No caso em específico do Galaxy S21 FE, que estaria previsto para ser apresentado agora em setembro de 2021, com a suspensão de produção deste smartphone, parece mesmo que isso só acontecerá daqui a mais uns meses. Não sabemos ainda se será ainda este ano ou somente no início do próximo. Através de um tweet, o utilizador Frontron revelou que várias fontes de informação dos projetos da Samsung informaram que toda esta história da suspensão de produção do FE estará relacionada com a falta de processadores, ao mesmo tempo que eles pudessem ser fabricados em grande escala. Ainda assim, Tron pareceu bastante otimista nesse tweet, dizendo que essas mesmas informações alegam que o atraso será curto, tendo uma pequena janela de 1 a 2 meses. Será? Vamos ter que aguardar próximas informações, mas para já circulam dois cenários. O primeiro diz que a Samsung informou os fornecedores que a produção do FE está suspensa. O segundo cenário diz que ela informou os fornecedores que não só suspendeu apenas, como terá mesmo cancelado. E a notícia que vos trago hoje é justamente algo que eu já tinha pensado trazer há algum tempo atrás e, quiçá, se eu não irei trazer um convidado para debater este assunto, porque é um assunto que já começou a mostrar-se ser grave no início da pandemia e ao longo deste quase 1 ano e meio de pandemia que nós estamos a enfrentar, muitos rumores têm circulado dentro do seio das grandes fabricantes e muitos deles até muitas vezes relacionados com a Apple, por exemplo,
em que muitos dos seus produtos que iriam ser lançados iriam sofrer atrasos. Aliás, a prova disso mesmo é que o iPhone do ano passado, o iPhone 12, teve um mês de atraso na sua apresentação, ou seja, eles sempre, todos os anos, são apresentados em setembro e o ano passado foi apresentado em outubro, ou seja, houve ali um pequeno atraso. Muito se especulou e muito se falou que tal cenário teria acontecido justamente por conta de alguma escassez de componentes, mas também na altura muito se falou que esse atraso se deveu a que eles queriam implementar a tal questão da taxa de atualização nas telas de 120 Hz, mas como aquilo chumbou nos testes, eles então optaram por manter a mesma aos 60 Hz e tudo isso gerou atraso, o que fez com que o iPhone na altura tivesse sido apresentado um mês depois. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu, mas que pareceu curioso esse atraso ter acontecido justamente meses após os confinamentos, meses após da pandemia ter começado forte e feio, é de facto uma grande coincidência. E tem havido ao longo deste ano e meio muitos rumores que apontam que grandes empresas, tal como a Tesla, ou mesmo a história como ainda agora vos falei das placas gráficas no mundo dos computadores, e não só, mesmo a nível de processadores, discos rígidos, etc, que têm sofrido com este cenário. E isso é fácil de explicar, porque o vírus não escolhe onde é que vai se albergar, né? Não escolhe qual é o corpo onde vai estar alojado. E isto afeta as pessoas no modo geral. Ou seja, estamos a falar de pessoas que trabalham em linhas de produção, que qualquer uma delas pode ser afetada com o vírus e facilmente, e por cima em linhas de produção que normalmente são em ambientes fechados, pouco ou nada controlados, ou seja, não existe janelas, não existem portas a circular, porque são linhas de produção que não podem ter, ou seja, não podem ter sujidades, não podem ter poeiras, ou seja, aquilo tem que ser montado em ambientes controlados, no sentido em que tem que estar naquele espaço de produção o mais limpo possível, justamente para não afetar os componentes quando estão a ser não só produzidos, como depois serem montados na fase final. Isso era um cenário que podia-se especular, porque foi como ainda agora vos disse, as pessoas estão lá a trabalhar nas linhas de produção, uma delas fica infectada, rapidamente pode afetar uma equipa inteira, um turno inteiro, e logo aí estar uma equipa inteira, ou um turno inteiro, ou até mesmo uma fábrica inteira em confinamento por conta de estarem infectados com o vírus. E aqui é fácil de perceber que isto aqui poderia acontecer e certamente as grandes empresas já há muito tempo que se aperceberam que isso seria um problema, o que pode-se levantar aqui algumas questões. Eles poderiam baixar o número de volume de encomendas, ou neste caso de produção, e dizer assim, olha, em vez de fabricarem 500 milhões de dispositivos, reduzem para 100 milhões, ou seja, esse é um dos cenários. Outro cenário é manter a mesma o número de encomenda, mas fazendo atrasar para mais para a frente, por exemplo, as apresentações desses produtos, sabendo que depois há essa janela de atraso. Ou seja, isto aqui levanta-se várias questões, vários cenários, e que as empresas, como isto envolve grandes capitais, envolve grandes transações de compra e venda, e sempre à procura do melhor preço possível, isto afeta toda uma indústria. E óbvio que isto, estamos a falar de empresas capitalistas que movem capital, que têm contas a dar a acionistas, ou seja, isto envolve muito dinheiro, envolve muito capital, e era expectável que este cenário pudesse ser uma realidade.
Mas tal como ainda agora vos falei, isto é um tema que eu gostava de depois trazer um convidado em breve a debater este assunto, porque, tal como eu ainda agora vos falei nesta notícia, isto não afeta só o mundo dos smartphones, isto afeta o mundo tecnológico num todo. Ou seja, tudo o que vocês possam equacionar como um produto tecnológico, tal como eu vos disse no passado, uma máquina de lavar, um frigorífico, uma lâmpada, um portão eletrónico, ou seja, tudo que envolva componentes eletrónicos, mesmo smartphones, computadores, consolas, iPads, ou seja, tudo o que vocês possam imaginar que possa ter um pequeno componente eletrónico ali, será afetado. Ou seja, é uma coisa global, não é por uma coisa específica. Por isso, é como eu vos disse, gostaria mesmo de trazer um convidado aqui para debater os cenários, o que é que isto implica, o que é que não implica, o que é que isto pode afetar as pessoas, o que é que não pode afetar. Podermos debater este assunto, especular cenários e ver até que ponto é que isto poderá ser efetivamente prejudicial ou não às nossas vidas, a nós como clientes, a nós como consumidores, a nós como utilizadores. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.